بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores e todos nós até o dia do juízo final. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, crianças, aqui na Mesquita Paris, nesse evento, inshallah, que vai começar agora. Primeiro eu vou falar sobre a nossa programação. Vamos começar a leitura do Corão agora, depois uma palavra dele, do Sheikh Ahmed, depois nós vamos escutar uma palavra da Mesquita com o Sheikh Rodrigo e nós vamos ter uma palestra do Sheikh Yuri seguida. Até meio-dia e meio temos a oração, até 2 horas o almoço, depois 2 horas e meia tem uma segunda palestra e depois vai ter o Salat al-Asr e tem outra palestra também, o encerramento mais ou menos 5h30, esse horário. Então sejam bem-vindos aqui na Mesquita, podem ficar à vontade nas perguntas. Por favor, respeitamos o local da Mesquita, a limpeza, a organização, tudo, né? E sabemos que esse evento é muito importante para todos nós. Alguém pode falar, por exemplo, qual o benefício desses eventos? Conhecimento, a fé. Qual benefícios? Aprender, conhecimento. Que mais? Fazer amizades, isso é importante. Fazer amizades, né? Conhecer, porque os muçulmanos são menores aqui no Brasil e a gente precisamos mais para fortalecer a nossa fé, ter amizades boas. Relações entre os muçulmanos é importante, né? Que mais? Comida, né? A gente come. Então, meus irmãos, agradecemos o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, junto com a Mesquita Juventude Islâmica do Paris, com diretorias para realizar esses eventos e juntar a gente, porque nós precisamos muito. E assim, não deixam de perguntar, tirar as dúvidas, por favor. E a gente faz um mínimo silêncio para, assim, vamos ficar em silêncio na hora da palestra. As mesas, assim, as cadeiras, às vezes as pessoas viram e giram a conversa. Então vamos respeitar as palestras e aprender para ter mais benefícios, inshallah. Começamos com a leitura do Corão, escutamos com silêncio, concentra com Allah subhanahu wa ta'ala, escutando palavras de Allah, com o Sheikh Ahmed, inshallah ta'ala, falyatafaddal mashkuran. Depois ele vai falar uma palavra pequena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه وخليله وبعد أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ ما قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أهلا وسهلا بكم جميعا معنا اليوم في مسجد باريه في هذا اليوم الكريم الذي يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم فيه لأحظى بشرف الجلوس بين يدي شيخنا الشيخ رودريجو وبين الإخوة الكرام الموجودين جميعا جزاهم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أريد يعني لفت الانتباه والنظر إليه هو والأخ إن شاء الله يترجم الكلمة يعني إن شاء الله إن شاء الله أن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان هي نعمة الإسلام. أفضل نعمة على الإنسان هي نعمة الإسلام، لذا دائما وأبدا على الإنسان أن يحمد الله عز وجل عليها أبدا ليل نهار طالما أنه على هذه الحياة الدنيا، فليقل دائما الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إلى أن يصل إلينا الإسلام لم يصل لنا على طبق من ذهب، بل وصل إلينا بعد جهد جهيد وعرق وحروب طيرت فيها رقاب ويتم فيها أولاد ورملت فيها نساء. لذا اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أيضا لابد أن تعلم جيدا أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة أن الإسلام لابد له من تكاليف. قبل الإسلام كنت حرا طليقا، لكن بعد الإسلام بمجرد أن تنطق الشهادتين بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر لك ما قد سبق من ذنبك. فعندما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم كي يسلم، فمد عمرو يده فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده،
فقال له: يا عم، ما حملك على هذا؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وعلى ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما قد سبق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج المبرور يغفر ما كان قبله. فهنيئا لكم جميعا وهنيئا علينا جميعا نعمة الإسلام التي أسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها مسلمين، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 4 نقاط سريعة جدا لابد أن نعيها وأن نفهمها جيدا وأن تكون نصب أعيننا. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة الدنيا، أيا كان هو شرقي غربي عربي أوروبي برازيلي، أيا كانت جنسيته ولغته، لابد وحتما وإلزاما وواجبا عليه أن يتعلم 4 مسائل. الأولى العلم. أول شيء العلم. وما هو العلم الذي يجب علينا أن نتعلمه؟ هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يبقى يجب على كل واحد منا أن يتعلم 4 أشياء في العلم: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وما نحن بصدده اليوم هو ضرب من ذلك الضرب، أننا جئنا متعلمين نتعلم من هو الله سبحانه وتعالى، ونعرف الناس على الله الذي خلق السماوات والأرض سبحانه، ومن هو دين الإسلام، وما هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية العمل به. علمت فاعمل. المسألة الثالثة الدعوة إليه، ونحن اليوم جئنا لكي ندعو الناس ونثبتهم ونعرفهم على دين الإسلام. المسألة الرابعة الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. ومختصر هذا كله ذكره الله تعالى في سورة واحدة من كتابه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تاني: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذا أيها الأحباب، علينا أن نستمع منصتين في هذا اليوم الكريم كي نخرج بأعلى وأعظم فوائد من مشايخنا الكرام الذين هم معنا اليوم، والذي أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم بستره في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Fadila Sheikh Ahmed Abul Futuh, nosso imam, nosso colaborador aqui nessa mesquita da Liga de Juventude Islâmica, ao qual recebemos todos de coração, e usando o nome Liga para essa informação. O Sheikh passou umas informações importantes, que na hora graça, na hora da dádiva de Deus para a pessoa, é a pessoa ser orientada para o caminho do Islã. Mas essa dádiva só irá se concretizar se a pessoa botar em mente 4 pontos. 4 pontos. O primeiro deles é o conhecimento. O segundo, a prática. O terceiro, convocar as pessoas para o conhecimento e a prática. E o quarto, suportar, aguentar, perseverar, pacientar. E esse evento faz parte do primeiro ponto, que é o conhecimento. E tudo isso você encontra na surah número 103 do Alcorão, que é conhecimento, a prática, a da'wah, chamar as pessoas para essa crença, essa prática, esse conhecimento, e suportar, ter paciência e perseverança. Daremos então início às nossas atividades. O nosso querido Sheikh, amigo, companheiro, Sheikh Yuri, para falar sobre o monoteísmo, o principal e o mais importante de todos os assuntos. Agradecemos a presença de todos, aguardamos o silêncio e preste bem atenção nas palavras do Sheikh, porque o conhecimento não vai até a pessoa que vai até o conhecimento. Já chegamos aqui e quem não anotar, não entender, não vai almoçar, né, Sheikh Yuri? Tá certo. Zakallah khair. Ele não حفظوش ما يتقدم معنا. جزاكم الله خيرا شيخ أحمد أبو الفتوح.
Jazakumullahu khairan nessa terá. Sheikh Rodrigo, Sheikh da Mesquita Pari também. Jazakumullahu khairan. Barakallahu bikum. Inshallah, meus irmãos, no final do evento, no encerramento, vamos distribuir o certificado da presença de vocês aqui. Cada um está escrito o nome dele bonitinho, inshallah. Agora, assim, o tema é muito importante. Eu quero falar um ponto do tema que quando a gente abraçar o Islã, não precisamos da reza, não precisamos de jejum, não precisamos do hijab, não precisamos de todas essas regras islâmicas. Primeira coisa, a gente tem que aprender al-aqida, a crença, saber quem é Allah. Você acreditou em Allah, mas tem que conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, porque nos meus conhecimentos antigos, Allah é diferente às vezes no nosso conhecimento islâmico, nosso entendimento islâmico. Então, precisamos aprender, conhecer Allah, depois vamos a gente rezar, aprender a reza, vamos aprender tudo. Isso que é mais importante. Muitas pessoas acabam que vai lá, qual as regras islâmicas, qual o conhecimento? Você tem que conhecer o aqida primeiro, o aqida, crença. As regras vêm depois, tratamento do profeta Muhammad para Sahaba. Pensa assim, os muçulmanos revertidos estavam bebendo, ainda não tinha um versículo do Corão, o profeta não recebia ainda o versículo do Corão, que é o álcool é proibido, mas ainda eles estavam continuando muçulmanos. Eles estavam conhecendo Allah. O profeta ele estava ensinando para eles quem é Allah. Para quando Allah ele dá ordem, eles vão abaixar a cabeça. E assim nós precisamos aprender, conhecer Allah. Depois as regras, claro que nós vamos aprender muitas sobre o Sheikh, com os Sheikhs, inshallah. Sheikh Yuri, um divulgador ativo aqui no Brasil. Faz parte também da nossa equipe do CDA, Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. Inshallah, nós vamos escutar com ele sobre esse tema, inshallah ta'ala. E vamos depois a gente perguntar, marca, registra as perguntas, porque às vezes a gente quer perguntar e a gente esquece. Importante você registrar o que você vai perguntar, deixa para o último tempo, quando o Sheikh terminar a palestra, ele responder, inshallah ta'ala. فليتفضل مشكورا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está audível a minha voz? Escutam? Está baixa, né? Então, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com o seu profeta e mensageiro, com seus familiares, com seus companheiros e com todos aqueles que seguem seus ensinamentos até o dia do juízo final. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que faça com que todos nós sejamos daquelas pessoas que se movem por sua causa, que vivem pela sua causa e que buscam o conhecimento pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Innamal a'malu binniyat." Em verdade, todas as ações elas serão recompensadas de acordo com as suas intenções. Wa innama likulli imri'in ma nawa. E cada um obterá
da sua ação aquilo que ele intencionou. Hoje estamos aqui para falar de um tema que é a essência do Islã. O motivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano. O motivo, a razão da nossa vida. Muitas pessoas passam a vida buscando o propósito da sua existência. Muitas pessoas sofrem durante a sua vida por não compreender qual o seu propósito. E muitas pessoas se perdem na vida e vivem uma vida baseada em instintos, em desejos, sem rumo, simplesmente porque não conhecem o objetivo da sua existência. E Allah subhanahu wa ta'ala aclarou isso para nós muçulmanos. Em um versículo na Surah Shura, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Em verdade, nós revelamos para ti, ó profeta Muhammad, o nosso espírito. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Você não conhecia, não tinha conhecimento detalhado do que é a Escritura Sagrada e do que é a fé. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. Porém, nós fizemos desse conhecimento, desta fé, uma luz que irá te guiar para que possa caminhar entre as pessoas. O que é essa luz? Essa fé é o Tawhid, é o monoteísmo, é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Essa crença na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala é o que fez o ser humano se elevar. O conhecimento sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, o conhecimento, a capacidade de entender, de agir através da sua razão, sabendo o que está fazendo, baseado numa guia divina, é o que fez o ser humano se elevar entre todas as outras criaturas. O conhecimento é uma das coisas que mais elevam a pessoa na vida. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão Sagrado: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala eleva aquelas pessoas que creem, e acima daquelas que creem, aquelas que creem com conhecimento, em níveis muito altos. O que fez Adão alayhi salam, Adão, o que fez Adão ser apresentado no céu perante todos os anjos e Allah subhanahu wa ta'ala ordenar que os anjos se curvassem perante ele? Adão alayhi salam era um ser humano como nós, e o anjo Gabriel se curvou perante ele, Micael se curvou perante ele, Rafael se curvou perante ele. Os habitantes do céu, os anjos que nunca pecam, que nunca desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala, apenas vivem para adorá-lo, para agraciá-lo, se curvaram perante Adão. O que levou a Adão a essa posição foi o conhecimento. O conhecimento lhe traz a elevação, é o que faz o ser humano estar acima dos demais. Allah subhanahu wa ta'ala colocou o conhecimento como o bem mais precioso que nós podemos ter na nossa vida. E o conhecimento também é o que pode nos salvar. Na história de Qarun, tem um personagem mencionado tanto no Corão como na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Qarun. Qarun foi o homem ao qual foi dada uma riqueza extrema. Ele era muito rico. O local onde ele guardava o seu tesouro
era tão grande, tão grande, tão grande, que a chave para abrir a porta onde o tesouro estava guardado tinha que ser carregada por vários homens, de tanto tesouro que ele tinha. E as pessoas ao redor dele olhavam para ele e falavam: eu gostaria de ter uma riqueza como a dele, eu gostaria de ser como ele, eu queria ter tudo que ele tem. Porém, aquelas pessoas que tinham o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala diziam: cuidado com isso, Thawabullahu khair, a recompensa de Allah é maior do que todo esse tesouro que ele tem. E como um sinal do poder de Allah subhanahu wa ta'ala para essas pessoas, certo dia ele saiu, se apresentou perante as pessoas com a sua melhor vestimenta, foi até o local do seu tesouro, a terra se abriu e tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele tinha deixou de existir, do nada. Do que adiantou toda essa riqueza? Do que adiantou todos esses bens, todo esse poder? De nada. Então o que vale para a pessoa é aquilo que ela tem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. E diga ao profeta Muhammad: ó meu Senhor, aumenta-me em conhecimento. A busca pelo conhecimento é um dos maiores caminhos para o paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Aquela pessoa que traçar o caminho na busca do conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala irá facilitar para ela o caminho para o paraíso. Então, por isso, cabe aqui os parabéns a todos no final de semana. Deixaram de estar em casa, desfrutando, fazendo o que for, para vir até a mesquita, a busca do conhecimento, pois esse é um dos melhores caminhos para o paraíso. Sahih al-Bukhari, considerado o livro mais correto depois do Coran, escrito pelo Imam al-Bukhari, onde ele compilou vários ahadith autênticos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele colocou um capítulo, primeiro capítulo do seu livro, que se chama Babu al-Ilmu qabla al-Qawl wal-Amal. Capítulo: o conhecimento antecede a fala e as ações. Por isso o caminho, a busca para o conhecimento, ela sempre deve vir primeiro. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou isso como um princípio para nós muçulmanos. Certa vez estava com Mu'adh ibn Jabal. Ele havia decretado para Mu'adh ibn Jabal que ele fosse até o Iêmen para divulgar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele abordou Mu'adh ibn Jabal e disse: ó Mu'adh ibn Jabal, você está indo para o Iêmen, e no Iêmen as pessoas lá seguem escrituras sagradas, eles são Ahlul Kitab, são seguidores de escrituras sagradas, são cristãos e são judeus. Falyakum, portanto, que seja a primeira coisa que você vai convidar eles, chamar eles, an yuwahhidullah, que eles unifiquem a Allah na sua adoração, que eles creiam na unicidade de Allah, que eles atuem de acordo com a unicidade de Allah. A primeira coisa, antes, por exemplo, aqui no Brasil, antes da mulher, quando se converte, dela colocar o véu, antes do homem deixar a barba, antes disso, antes daquilo, a primeira coisa é a pessoa entender, compreender e começar a atuar de acordo com a crença na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, primeiro, o que é que difere nós muçulmanos de não muçulmanos? É a crença em Deus. E essa crença em Deus, ela é pura. Não basta apenas porque dizer que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, todo mundo diz isso. Cristãos afirmam acreditar em um único Deus. Judeus afirmam acreditar em um único Deus. E várias outras religiões afirmam acreditar em um único Deus. Agora, caso essa crença ela é tão pura, baseada na revelação divina, de modo que nos leve ao paraíso,
devemos compreender a nossa crença na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, inshallah, é o que nós estaremos tentando explicar hoje, tanto agora, quanto depois do almoço, quanto mais tarde. Espero que saiamos daqui hoje com essa crença intacta. Então, a crença na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala é tão importante que ela traz para o ser humano vários benefícios. Agora, o que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala? Caso esse termo, Tawhid, unificar Allah subhanahu wa ta'ala, está mencionado no Coran, na Sunna e etc. Sim, no Coran você não vai encontrar a palavra Tawhid em si, mas você vai encontrar que os sábios islâmicos consideravam o Tawhid no Coran com o termo Al-Iman. Por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala Ma kunta tadri mal kitabu wal al-iman. Ó profeta Muhammad, você não tinha conhecimento sobre a escritura sagrada e sobre a fé, Al-Iman. Al-Iman aqui, Ibn Abbas radiyallahu anhu, primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que Al-Iman aqui é o Tawhid, é o conhecimento sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, detalhado. Entender o que significa Al-Iman. E a palavra Tawhid, no idioma árabe, na ciência islâmica, é uma referência a unificar Allah subhanahu wa ta'ala. Eu fazer com que Allah seja único para mim, na minha crença, nas minhas palavras e nas minhas ações. Esses três pontos, aquilo que eu carrego dentro de mim de sentimentos, que devem ser dedicados unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala, eu vou dedicar unicamente a Ele. As minhas palavras sempre estarão de acordo com a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo aquilo que eu fizer também vai estar de acordo e mostrando que Deus para mim é único. Por exemplo, não adianta eu acreditar que Deus é único, mas no momento que eu for suplicar algo, vou pedir algo, eu peço a outro que não seja Ele. Eu vou buscar pessoas que fazem feitiços, bruxarias, etc. Ou eu vou então dizer palavras profanas. Não é possível, Deus não está comigo, não é possível isso, não é possível aquilo. Eu vou ter as minhas palavras, as minhas ações e a minha crença mostrando que Deus para mim é um só. E o Tawhid, eu vou citar aqui, separei 8 benefícios de se manter no Tawhid. O primeiro deles é que o Tawhid ele é o propósito da nossa criação. Nós existimos para unificar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão Sagrado وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E eu não criei o ser humano e os gênios senão por um único propósito. Esse propósito é unificar Allah subhanahu wa ta'ala, adorar unicamente Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a partir desse entendimento, não importa o quanto bonzinho eu seja, não importa o quanto conhecimento eu tenha, o quanto dinheiro eu tenha, quantas pessoas eu ajudei, quantas pessoas eu fiz, eu aquilo, eu descobri a cura para o câncer e etc. Fiz um monte de coisa na minha vida. Se eu não cumprir com este propósito, eu não estou cumprindo com o propósito da minha existência. Imagine um carro. Esse carro ele tem portas de ouro, um banco de... será? O que é que pode ser um banco luxuoso? Couro. Couro? Quase todo carro tem banco de couro. Couro legítimo, olha aí, couro legítimo, tá? O carro, vidros de diamante, o carro vai ter tudo de luxo, só não tem motor e não te leva nem na esquina. E aí, serve ele ter tudo isso? Quando você for precisar de um carro, você vai pedir a bicicleta do vizinho.
E a bicicleta vai ser mais útil do que esse carro. Porque o propósito dele, ele não faz. Então ele pode ser várias coisas, menos um carro. Pode ser um banco luxuoso, pode ser um local para descansar, etc. Mas um transporte não é. O propósito da nossa criação é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Ele nos criou, Ele nos deu a vida simplesmente para cumprirmos com esse propósito. E nos deu muitas bênçãos, muitas facilidades. Temos conhecimento, temos força, temos inteligência, capacidade, livre-arbítrio. Tudo Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. E só espera em retorno uma única coisa: adorar a Ele unicamente, sem associá-lo a ninguém mais. Depois, foi por causa da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, para que ela se concretize, ela se cumpra entre os seres humanos, que Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu os seres humanos dentre toda a humanidade, inspirou para ele o conhecimento, guiou esses seres humanos, apoiou esses seres humanos com a dádiva de praticar milagres. Tudo isso para que a humanidade acreditasse que Ele é o único merecedor e o único que deve ser adorado. Então Allah subhanahu wa ta'ala fala no Alcorão Sagrado: enviamos para cada povo da humanidade um mensageiro. E a mensagem que ele pregava era: adorem unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala e não associem ninguém mais com ele. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Esse foi o objetivo da mensagem de todos os profetas. Em outra sura do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala menciona vários mensageiros que foram enviados. E para Ad enviamos um de seus irmãos. O que é que ele pregava? Ele pregava: adorem unicamente a Allah. E para Thamud, a mesma coisa. E Nuh, a mesma coisa. Noé, a mesma coisa. Todos os profetas, um a um, a principal mensagem era: adorem unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala e não associem ninguém com ele. Durante toda a história da humanidade, os profetas vieram, outros profetas vieram, outros profetas vieram, e a mesma mensagem era passada. Além desses profetas, Allah subhanahu wa ta'ala revelou livros sagrados. Esses livros sagrados são explicitamente a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala proferiu, pronunciou, disse de maneira audível, entendível, tudo aquilo que estava nas escrituras que foram reveladas a seus mensageiros. Nós muçulmanos acreditamos que a Torá, que foi revelada para Moisés, é explicitamente a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus disse cada uma daquelas letras que foi revelada para Moisés. O Evangelho que foi revelado a Jesus é a palavra de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala realmente disse, proferiu, pronunciou de maneira audível todas as letras que foram reveladas a Jesus. A mesma coisa com os Salmos, que foi revelado a Davi, e com o Corão, que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Livros que eram guia e luz para a humanidade. E ele protegeu essas escrituras e fez com que elas servissem de referência para o ser humano. Não nos deixou aqui abandonados. Adorem Allah subhanahu wa ta'ala e se vira. Isso não aconteceu. Todos nós recebemos instruções. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam selou o ciclo das mensagens, o ciclo das revelações, com uma mensagem perfeita para todos os povos, em todas as eras, em todos os locais. E a última revelação seria revelada para a humanidade. Depois do profeta Muhammad não há mais revelação. É apenas voltar para aquilo que foi deixado por ele e usar como guia. E Allah subhanahu wa ta'ala garante que essa guia será preservada, será cuidada e permanecerá. Depois, o Tawhid também
é a única maneira da gente diferenciar um muçulmano de um não muçulmano. E é importante a gente entender o Tawhid, entender a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantas pessoas falam La ilaha illallah e isso não os beneficiará de nada no dia do juízo final? Quantas pessoas afirmam acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala e no dia do juízo final isso não os beneficiará, porque essa crença não está correta, esse entendimento não está correto, não é verdadeiro. Por isso é importante o conhecimento, porque somente através do conhecimento virá a verdadeira convicção. E essa convicção, ela vai se mostrar nas nossas atitudes e na nossa vida. E isso se aplica para vários outros âmbitos da nossa vida, até mesmo no âmbito financeiro. A nossa crença em Allah, o Tawhid, a unicidade de Allah em nosso coração, pode afetar até mesmo o nosso lado financeiro. Como em uma história, por exemplo, de um sheikh, essa é uma história, não é hadith, não é nada, mas tem uma história de um sheikh que vivia em um vilarejo e foi convidado para dar uma palestra no vilarejo vizinho, tá? Por exemplo, Sheikh era de São Bernardo, aí foi convidado para dar aula no braço, vamos supor assim, tá? Aí o Sheikh foi lá, tá? Entrou na mesquita, deu uma palestra, só que naquela época, né? Foi de camelo, né? Foi de carro, entrou na mesquita e quando ele chegou na frente da mesquita, tinha um garotinho na frente da mesquita. Esse garotinho olhou para o Sheikh e falou: Sheikh, se o senhor quiser, eu posso amarrar o seu camelo aqui e eu cuido dele. Aí o Sheikh olhou assim e falou: ok, tudo bem. Aí o Sheikh foi lá e deu o camelo dele para o garoto e entrou para dar a palestra. O Sheikh entrou, deu a palestra, o pessoal ficou satisfeito. Quando ele saiu da mesquita, o que aconteceu? O camelo estava lá. Só que não estava a sela ou a cadeira para sentar em cima do camelo. Aí o Sheikh falou: e agora? Como é que eu volto? Então o camelo não é que nem um cavalo, né? Sentar um camelo sem nada é difícil. Então o pessoal falou: oh, Sheikh, desculpa, que vergonha, o senhor vem aqui passar isso. O que é isso? Por favor, vamos lá na cidade comprar uma cadeira para colocar no seu camelo, para que o senhor possa voltar e tal. Aí eles foram, compraram uma cadeira, voltaram, montaram a cadeira no camelo do Sheikh. O Sheikh foi lá para subir, olhou para a cadeira e falou: quanto custou a cadeira? Não, Sheikh, que é isso? Por favor, a cadeira é por nossa conta, que é isso? Não vai... Não, mas por favor, quanto que custou a cadeira? Não, Sheikh, não. Por favor, eu quero saber o preço da cadeira. Aí então eles falaram: Sheikh, tá bom, não foi muito caro. A gente foi lá na cidade, chegou lá no comércio, tinha um garotinho na rua com uma cadeira vendendo, usada, a gente comprou e trouxe. Não foi na loja comprar novo, né? Quando falaram isso, o Sheikh começou a chorar. Chorou. E perguntou: por quanto vocês compraram? Aí ele falou: não, Sheikh, é por nossa conta, não vai querer pagar a cadeira, né, Sheikh? Não, quanto custou a cadeira? Por favor, quanto custou a cadeira? Eles falaram: custou 2 dirham. E o Sheikh chorou mais ainda. Aí no final perguntaram: por que o senhor está chorando tanto? Então ele disse: quando eu cheguei na mesquita, tinha um garoto, pediu para cuidar do camelo, eu intencionei dar para ele 2 dirham de gorjeta, mas ele insistiu em receber esse dinheiro de uma maneira que não era halal, de uma maneira que era haram. Por quê? Por falta de fé. Não confiou que Allah subhanahu wa ta'ala iria trazer para ele o seu sustento, e foi lá na pressa, roubou a cadeira e ganhou a mesma coisa que iria ganhar de uma maneira halal. Allah subhanahu wa ta'ala lhe fala no Corão: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala garante para a gente que no céu está o nosso sustento. É do céu que vem. Não é do meu trabalho, do meu esforço, não é da minha capacidade, do meu conhecimento. É do céu que vem. Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá o sustento. Mas às vezes a falta de fé em Allah subhanahu wa ta'ala pode influenciar até mesmo na nossa vida financeira. Às vezes uma pessoa trabalha e não ganha dinheiro. E tem pessoas que não trabalham quase nada e ganham um monte de dinheiro.
né? Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala que dá. Se Allah subhanahu wa ta'ala tirou de nós a responsabilidade de garantir o nosso sustento, o sustento dos nossos filhos, então é uma preocupação a menos para o ser humano. E isso é parte da fé do Islã. Pessoas super preocupadas, se endividando para todo lado, não sabem o que fazer, e às vezes a solução disso está simplesmente no entendimento da fé do Islã. Então a crença no Tawhid, ela também traz a felicidade. A felicidade verdadeira, ela está na crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes uma pessoa pode dizer, Sheikh, eu passo na balada e eu vejo um monte de gente feliz. O pessoal está bêbado, está feliz, está namorando, está feliz, comprou carro, ficou feliz, terminou faculdade, ficou feliz, teve filho, ficou feliz. Felicidade não está somente na crença de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aqui duas coisas vêm. Primeiro, a felicidade verdadeira, ela é eterna. Ela não é momentânea. Você casa hoje, está feliz, aí no dia seguinte já briga e a felicidade se foi, né? Você compra um carro hoje, está feliz, aí quando é no início do ano que vem veio IPVA, a felicidade se foi, né? Você fez a faculdade, ficou feliz, aí no outro mês você não encontra emprego, a felicidade se foi. Por que eu fiz faculdade? Estudei tanto para quê? Então toda felicidade mundana, que não é através da crença de Allah subhanahu wa ta'ala, primeira coisa, ela é momentânea. E segundo, ela não é pura, completa. A felicidade que vem através da crença de Allah subhanahu wa ta'ala te traz uma paz nessa vida, uma tranquilidade nessa vida, uma satisfação nessa vida, e essa satisfação, felicidade, tranquilidade dura inclusive depois da morte, no dia da ressurreição e até você entrar no paraíso, e ela é eterna. Essa é a felicidade que Allah subhanahu wa ta'ala quer para o ser humano, e essa é a felicidade que só pode ser obtida através da crença em Allah subhanahu wa ta'ala, através do Tawhid. Essa felicidade, ela é independente da nossa condição. Eu posso estar ganhando bem, eu posso estar ganhando mal, eu vou ter isso comigo. Ela é independente da nossa situação. Eu posso estar sadio, eu posso estar doente, eu posso estar endividado, eu posso estar com dinheiro. Independente de quem seja. Às vezes a gente passa na frente de uma favela, a gente vê um garotinho somente com short, sem camisa, descalço, brincando na lama, feliz da vida. E em outro lado, a gente vê um garoto com roupa de marca, perfumado, em um sofá aveludado, com uma televisão de 80 polegadas, PlayStation 5, todos os jogos à sua disponibilidade, e ele não é feliz, não é alegre. Por quê? Porque esse tipo de felicidade é Allah subhanahu wa ta'ala que dá. Não é a gente que conquista. A felicidade verdadeira, só Allah subhanahu wa ta'ala consegue dar pra gente. Depois, vem o Tawhid, ele é o princípio da da'wah. E aqui fica também uma lembrança, aqui somos em todos, a maioria aqui, todos nós somos convertidos, a lembrança de que muitas pessoas que se convertem para o Islã se perdem porque vão para outro caminho, priorizam outra coisa que não seja a crença na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu me converto para o Islã, aí eu deixo de comer feijão com arroz e quero comer kibbeh e esfirra, né? Aí eu já começo a perguntar onde é que eu posso comprar vestido, onde é que eu posso comprar aquilo, já não quero mais usar calça jeans e já não quero mais ir na Riachuelo, na Renner, já quero buscar outro tipo de loja, buscar na internet, na Shein, né? Já vou para outras coisas. Já trocar o carro pelo camelo. Já quer trocar o carro pelo camelo. Por quê? Porque é falta de priorizar. A mudança ela tem que vir de dentro para fora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou 13 anos em Meca pregando unicamente a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, o Tawhid, sem exigir nada dos muçulmanos.
Somente que eles acreditassem e que essa fé fosse forte o suficiente para que eles suportassem todas as dificuldades que eles passavam. Não exigia deles zakat, não exigia hijab, não proibiu o álcool, não fez nada disso. Somente exigindo a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de 13 anos, com essa fé forte, foi que começou-se ali as regras. Por quê? Porque com a crença forte, eu consigo então entender e praticar. Agora, se eu começo direto na prática, essa prática não vai ser sustentada por uma fé. Ela vai cair, ela vai desviar, ela vai se acomodar àquilo que é do meu interesse, e por aí vai. E Allah subhanahu wa ta'ala, Ele quer que nós sejamos pessoas que dentro de nós seja a base para aquilo que se vê fora. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele não olha para a nossa aparência, Ele não olha para o nosso corpo, Ele olha para o quê? Para os nossos corações e para as nossas ações. Coração e depois a ação. Qualquer ação que não é feita com base naquilo que você tem no seu coração, ela não é válida. As ações são recompensadas pelas suas intenções. Depois, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no mesmo hadith de Mu'adh que mandou ele para o Yemen, no final desse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala de algo que ele pediu para ser deixado em particular entre ele e Mu'adh. Nesse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta algo para Mu'adh e pede ao Mu'adh: isso que eu te contei, não diga para as pessoas, porque as pessoas vão se confiar nisso. E o que é que ele disse para Mu'adh? Ele disse: Mu'adh, você sabe qual que é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as pessoas e o direito das pessoas sobre Allah subhanahu wa ta'ala? Então Mu'adh respondeu: Allah wa rasuluhu a'lam, Deus e seu mensageiro sabem. E essa é a resposta que o muçulmano deve dar sempre que ele não saiba de algo. Não é inventar e dar uma respostinha aí só para não falar que não sei. É falar: não sei. Allahu a'lam, Deus é quem sabe mais. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o direito de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as pessoas é que ele seja adorado unicamente e jamais associem nada a ele. E o direito das pessoas sobre Allah subhanahu wa ta'ala é que eles não sejam castigados se assim eles o fizerem. Claro, nós não temos direito sobre Allah subhanahu wa ta'ala, mas isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala garantiu para o ser humano se ele cumprir. Allah subhanahu wa ta'ala, ele promete para o ser humano que se ele for adorado unicamente, ele não irá castigá-lo. E como que a gente sabe disso hoje, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu para Mu'adh não contar para as pessoas? Vocês não prestaram atenção nisso, né? Como que a gente sabe disso? Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, antes da sua morte, relatou esse hadith com medo de ocultar um conhecimento que ele tinha sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para toda a nação. E assim é que ficou sabendo. Ele disse isso quando Mu'adh era jovem, um garoto, e ele guardou esse conhecimento até o seu leito de morte. E no seu leito de morte ele revelou esse hadith com medo de ocultar uma informação, um ensinamento, algo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou para ele. O Tawhid também, pessoal, é a chave que abre o paraíso. A crença em Allah subhanahu wa ta'ala é a chave que abre o paraíso. A crença sincera em Allah subhanahu wa ta'ala é a chave que abre o paraíso. É a informação, o conhecimento mais valioso que existe na face da terra. Musa alayhi salam, ele era um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala e ele falava diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele ficou conhecido por ser Kalimullah,
aquela pessoa que falava constantemente com Allah subhanahu wa ta'ala. Em uma dessas conversas, ele disse: "Oh Allah subhanahu wa ta'ala, me ensine algo com o qual eu possa te recordar e te louvar." Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Oh Moisés, diga La ilaha illallah." Diga La ilaha illallah. Então o moço ali ficou meio frustrado. A pessoa quer ter informação especial, um louvor que ninguém conhece, só ele, que é isso que ele estava buscando. Quando ele disse La ilaha illallah, ele respondeu: Ya Allah, Ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna La ilaha illallah. Todos os seus servos dizem La ilaha illallah. Todo mundo fala La ilaha illallah. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: ó Moisés, se os céus, a terra, tudo aquilo que há entre eles forem colocados em um prato da balança, e a palavra La ilaha illallah for colocada no outro prato da balança, a palavra La ilaha illallah, ela pesa mais do que tudo que existe. Essa palavra, esse conhecimento vale mais do que todo esse universo, do que todo o planeta Terra, todos os tesouros, vale mais do que tudo aquilo que existe nesses espaços. A palavra La ilaha illallah, ela vale mais do que tudo isso. Em outro hadith agora fugiu. Tá. 5 minutos só. Tá bom. Em outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta a história de um muçulmano que se apresentará no dia do juízo final. Este homem que se apresentará no dia do juízo final, será trazido para ele o livro de suas ações. E o livro de suas ações, a ficha das suas ações, se estenderá além do horizonte. E não haverá nela nada de boas ações. Só coisa ruim, o que vier na sua mente. Assassinato, roubo, enganação, tudo de ruim. Então Allah subhanahu wa ta'ala pedirá para trazer esse homem, irá perguntar a ele: você reconhece tudo o que está sendo anotado aqui em seu nome nessa ficha de ações? Ele dirá que sim. Você tem alguma desculpa por ter feito tantas coisas más durante a sua vida? Ele dirá que não. E depois perguntará: você fez alguma coisa que compense tudo isso de ruim que você fez? Ele dirá que não. E Allah subhanahu wa ta'ala dirá: você está errado. No meio de todas essas ações, Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar um cartãozinho escrito nele La ilaha illallah, uma vez na vida dele, que ele deu um testemunho de fé com sinceridade. Colocará todos os pecados de um lado e apenas um testemunho. Quanto dura falar La ilaha illallah? 1 segundo. 1 segundo, 2 segundos da sua vida, que ele proferiu um testemunho de fé com sinceridade, convicção, colocará no outro prato da balança. Esse outro prato pesará mais do que todos os pecados que ele praticou na sua vida, e ele será perdoado e entrará no paraíso. Em outro relato, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona a história de um homem que havia matado 99 pessoas, um assassino em série. Matou 99 pessoas e achou que já tinha feito demais e queria se arrepender. Buscou um vilarejo onde só haviam pessoas religiosas. Foi até esse vilarejo e perguntou: ó senhor, encontrou na mesquita um senhor que passava o dia na mesquita rezando, de dia e rezando de noite. Perguntou para ele: eu sou uma pessoa que fiz bastante pecados, assassinei 99 pessoas, o que eu faço para ter o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala? Então, esse homem que só vivia na mesquita rezando, quase não praticava pecados, vai olhar para ele e falar: 99? 99 não tem o que fazer, meu filho. 99 pessoas? Então esse assassino em série olhou para ele: você não tem uma salvação, mais ou menos, matou ele. Sim, morreu. Então esse homem continuou
E foi até uma pessoa que era conhecida pelo seu conhecimento. Ele falou, olha, eu matei 99 pessoas. Eu matei 100 pessoas agora. Tinha uma ali, né? Matei 100. Eu posso ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala? Esse homem disse, nesse vilarejo você não vai encontrar pessoas que te instruam para isso. Por favor, vá até um outro vilarejo, onde há pessoas mais estudadas, de maior conhecimento, lá eles poderão te instruir. Esse homem saiu do vilarejo então, em busca do outro terreno, da outra cidade. No meio do caminho, ele morreu. No meio do caminho ele morreu. Não chegou até a terra onde ele iria encontrar as instruções para buscar o arrependimento. Quando chegou lá, morreu, 2 anjos desceram. O anjo da misericórdia, que queria levar ele para o paraíso, e o anjo do castigo, que queria levar ele para o inferno. E os dois começaram a discutir. Olha, ele se arrependeu, ele merece o perdão, eu vou com ele. O outro falou, não, ele ia se arrepender lá naquela outra cidade, e ele não chegou lá, quem leva ele sou eu. Aí ficou lá a discussão, quem que leva, quem que não leva, quem que leva, quem que não leva. Desceu um terceiro anjo e disse, vamos pedir a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Então foi determinado que se ele estivesse mais próximo da terra do arrependimento, no vilarejo onde ele iria encontrar o arrependimento, ele iria com o anjo da misericórdia. Se ele estivesse mais próximo do vilarejo onde ele cometeu o último assassinato, ele iria com o anjo que iria castigá-lo. E quando isso aconteceu, Allah subhanahu wa ta'ala mudou a dimensão do território e fez com que o corpo dele ficasse mais próximo da terra do arrependimento. E assim ele foi levado pelo anjo da misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala foi capaz de mudar as dimensões da terra somente pela fé que esse homem tinha na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E em outro hadith, tem vários, vou citar mais um, tem vários. Em outro hadith citado no Musnad do Imam Ahmad Hafidahullah, Rahimahullah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que um homem havia cometido muitos pecados e temia o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele ordenou ao seu filho que depois que ele morresse, ele fosse incinerado, as suas cinzas fossem coletadas e fossem jogadas ao vento em locais diferentes, para que assim não houvesse chance dele ser ressuscitado e ele escapasse do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando isso aconteceu, quando ele faleceu, seu filho fez exatamente o que ele pediu. Incinerou ele, pegou ele e jogou as cinzas deles em vários locais distintos ao vento. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o vento coletasse todas as cinzas jogadas, reunisse em um local e esse homem fosse ressuscitado. Quando esse homem foi ressuscitado, Allah subhanahu wa ta'ala perguntou a ele: o que fez você acreditar e pedir ao seu filho que ele fizesse isso? Então esse homem respondeu: Allah subhanahu wa ta'ala, eu tinha muito medo do teu castigo. E por esse medo do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: seja testemunha de que você está perdoado. Perdoou todos os pecados dele. Por quê? Por causa de um sentimento: acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala era o único capaz de castigá-lo depois da morte e que o seu castigo era severo. Por causa desse monoteísmo, Allah subhanahu wa ta'ala perdoou os pecados dele. Então o monoteísmo, só para resumindo aqui, tá? O monoteísmo, ele é o motivo da nossa criação. Adorar unicamente Allah, unificar Allah é o motivo pelo qual nós fomos criados. É o motivo pelo qual os mensageiros foram enviados. Os livros foram revelados. É o único meio de diferenciar um crente de um não crente. É o único caminho para a felicidade verdadeira. É o primeiro princípio que deve ser ensinado, pregado e praticado pelo muçulmano. É o direito que Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre a humanidade. É a única chave para o paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse
quem disser La ilaha illallah, quem disser La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, e que Isa ibn Maryam é mensageiro e servo de Allah, que o paraíso é uma verdade, que o inferno é uma verdade, terá o direito de escolher por qualquer porta do paraíso que ele quer entrar. Qualquer porta. Qualquer. As 8 portas do paraíso, aquela pessoa que der esse testemunho pode entrar por elas. E é o caminho para o perdão. Só o verdadeiro perdão, ele só é aceito por Allah subhanahu wa ta'ala se ele for pedido com sinceridade. Bom, esses aqui são alguns dos motivos pelo qual o Tawhid, ele é um princípio da nossa fé, ele é o que há de mais importante dentro do Islã. E eu acho que o nosso tempo encerrou. Deixo aqui espaço para perguntas, quem tiver dúvidas, e 2 minutinhos a gente já tem que descer para a reza, tá, pessoal?